presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Meu corpo, alma e mente, a ti eu quero render. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Que eu cumpra a tua vontade, regido por teu poder. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Olá, bem-vindos ao nosso estudo de hoje. E hoje continuamos então com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. E hoje então na terceira petição. Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso Pai e sua vontade. O que isso diz para nós? É a terceira petição do Pai Nosso que se encontra no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 10. E é sobre esse texto então que nós conversaremos nesse momento. Para iniciarmos a nossa conversa, quero que você faça um breve exercício de imaginação. Imagine que você está numa encruzilhada, onde duas ruas, duas avenidas se abrem e você precisa escolher qual é a avenida, qual é a rua, qual é o caminho que você vai seguir. Assim é a nossa vida. Constantemente precisamos decidir por qual via nós vamos caminhar. Precisamos decidir qual vai ser a direção da nossa vida. E as decisões que nós tomamos implicam para onde a nossa vida vai caminhar. Assim também é quando a gente quer falar sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela aponta para um caminho, ela aponta para uma direção. Ela aponta como uma bússola para a gente saber aonde a gente deve também caminhar. Como a gente pode encontrar o caminho certo num mundo onde tem tantos caminhos, né? Quais são os caminhos que realmente valem a pena a gente seguir e quais são caminhos perigosos ou tortuosos? Quando a gente se pergunta pela palavra de Deus no sentido de qual é a vontade de Deus na sua palavra e qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente tem que estar com essa visão em mente, para onde a gente quer que a nossa vida caminhe. E muitas pessoas dizem então, seja o que Deus quiser. Já perceberam isso? Seja o que Deus quiser. Já quando a gente conversa com as crianças elas têm um desejo mais forte talvez, Elas dizem assim, eu quero isso. Nós dizemos, seja o que Deus quiser, e a criança diz, eu quero isso. O texto que nós vamos meditar é o texto de Mateus 6, versículos 9 em diante, que é a oração do Pai Nosso. E é um exercício que eu convido vocês a fazerem nesse momento. Talvez baixar sua cabeça, fechar seus olhos, ou se você quiser se concentrar em algum objeto, em uma vela, faça isso e ouça as palavras novamente do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se
a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O versículo bíblico que nós vamos focar nesse nosso encontro de hoje é o Mateus capítulo 6, versículo 10, a segunda parte. Nós conversamos no último estudo sobre venha o teu reino, o que é vir o reino de Deus, e agora a gente pede para que a sua vontade seja feita. E o versículo 10 então nos diz: venha o teu reino, e a segunda parte, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que vem na sua mente quando você escuta e pede pela vontade de Deus? O que isso significa? O que nos impede de cumprir e fazer a vontade de Deus, já que a gente tem que pedir para que ela venha, né? Então, o que nos impede de fazer com que essa vontade de Deus reine no nosso meio também? Deus, em sua palavra, compartilhou conosco a sua vontade. Ali nós encontramos o que Ele quer, o que Ele deseja e qual é a direção da nossa vida. Através do que Deus mostra a sua vontade para a sua vida, né? Essa é uma pergunta importante. Eu quero saber a vontade de Deus, mas como é que eu descubro a sua vontade? Como eu reconheço a sua vontade na minha vida? E aí existem duas coisas que a gente precisa lembrar. Uma são as orientações que a gente tem para encontrar essa vontade, e a segunda são as complicações que a gente tem para encontrar essa mesma vontade. O que a gente deve fazer para encontrar a vontade de Deus? Primeiro, ler e amar a palavra de Deus. Se você não lê e se você não ama essa palavra, vai se tornar muito difícil. Disposição de obedecer a palavra de Deus. João 7,17. Se você não está disposto a obedecer essa palavra, se você não se coloca em humildade diante dela, vai ser complicado. Ter comunhão de oração com Deus. Se você não tem intimidade, você também não vai ter afinidade com essa palavra e com esse Deus. Observar onde Deus abre e fecha as portas. A gente precisa estar com um olhar mais atento, né? Mais ligado, assim, para saber o que está acontecendo na minha vida e como Deus está agindo nela. O que está acontecendo que eu, às vezes, quero que a minha vida vá para um lado, mas as coisas não acontecem e eu fico teimando nisso, né? Estar aberto aos conselhos dos irmãos e irmãs na fé. Às vezes a gente quer um conselho, mas não quer seguir o conselho, né? Então, o que os nossos irmãos mais velhos na fé, que já têm um tempo de caminhada, nos dizem a respeito da vontade de Deus para a nossa vida em determinadas circunstâncias? Pedir para que irmãos e irmãs na fé orem conosco diante de questões difíceis em nossa vida. Se está com uma decisão complicada, pede para alguém orar contigo. E nesses tempos aí de pandemia, liga para essa pessoa: olha, eu estou angustiado, eu estou preocupado, não sei como é que vai ser, você ora por mim? Né? Tem essa coragem, porque você vai ver como isso é bom para acalmar o nosso espírito e nos mostrar a direção que Deus quer para a nossa vida. Mas a gente também tem algumas complicações nesse processo. Primeiro, se nós não confessarmos os nossos pecados que nos cegam para a vontade de Deus. 1 João 3,3. Se a gente não confessa aquilo que vai dentro do nosso coração de pecado, a gente não tem os nossos olhos abertos para a realidade de Deus. Porque o pecado ele nos cega. Então a gente precisa ter essa comunhão com Deus também de arrependimento e de confissão. Não ter paz ao tomar decisões. Tomar uma decisão sem tranquilidade, sem paz no coração, é um sinal. Duvidar que Deus nos guia em todos os momentos e decisões da nossa vida. Ser impaciente diante das respostas de Deus. Deus nos permite esperar para nos provar a dependência dele. E quanto mais imediatista a gente tem se tornado, pior tem sido isso, né? Esperar que Deus oriente as coisas. E às vezes esperar a gente não é 2 meses, às vezes é um dia, uma semana, mas a gente quer tudo para hoje. Então
essa falta de paciência para esperar Deus conduzir as coisas também às vezes nos impede de enxergar a sua vontade para a nossa vida. E pedir a Deus por motivos egoístas. Então, se você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, mas só pede por coisas que é boa para ti, a vontade de Deus não está muito ligada nisso, né? Então a gente tem que estar ligado. Então, temos algumas orientações e temos também alguns problemas, alguns entraves, algumas coisas que nos dificultam nesse enxergar do que Deus quer para a nossa vida. A vontade de Deus na Bíblia aparece várias vezes. No Antigo Testamento aparece como expressão da graça e aquilo que agrada a Deus. Então, o que é a vontade de Deus é aquilo que agrada a Deus. E também no Novo Testamento, Jesus também mostrou em vários momentos a questão da vontade de Deus. E sempre aparece assim, né? Vontade de Deus, ou a vontade do Senhor, ou a vontade do Pai. E a vontade de Deus sempre contrasta com a vontade do ser humano. A vontade da carne. A vontade da carne, ela luta contra a vontade do Espírito. A vontade da carne, ela luta contra a vontade de Deus. Isso é importante a gente saber. Então, se Deus tem uma vontade, eu sei que muitas vezes não vai estar de acordo com a minha vontade. Porque se a minha vontade luta contra a vontade de Deus, seria muito estranho eu não ter nenhum tipo de problema ou resistência quando eu escuto o que Deus quer para a minha vida e acho que está tudo bem. Não fico assim, não, mas tem certeza? Será que é isso? Mas eu vou ter que fazer isso mesmo, sabe? A nossa vontade está sempre militando contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus, na oração do Pai Nosso, quer que seja assim. A vontade de Deus que já existe no céu também deve ser na terra. Essa vontade já está estabelecida no céu. É por isso que a gente tem que pedir para que ela venha ao nosso encontro aqui na terra. E isso comunica muito com aquilo que a gente estudou no último encontro. Pedir pelo reino de Deus é pedir para que ele venha e não para que a gente construa o reino aqui. E pedir pela vontade de Deus é ter essa consciência de que a sua vontade ela não está estabelecida aqui. Porque a gente tem o pecado, a gente tem a maldade, o egoísmo, a indiferença e tantas coisas que são fruto dessa vida, dessa vontade do nosso coração, que a gente chama de pecado, que isso milita contra aquilo que Deus quer, isso vai contra aquilo que Deus deseja. E aí a vontade de Deus a gente quer que assim como está no céu, também seja na terra. E o meu celular está pitando ali, né? Vontade de Deus na vida de Jesus. Jesus também se submeteu à vontade de Deus. E o exemplo mais claro é Jesus no Getsêmani. Lá em Mateus 26, 36 ao 46. Ele tem uma vontade, mas ele se submete à vontade do Pai. Ele até ora pedindo a Deus, olha Deus Pai, né? Olha Pai, eu vejo que o cálice é pesado, então afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. Então entendendo ali que a vontade de Deus ela não é agradável para Jesus, ela não foi gostosa para Jesus, mas foi o necessário e foi o caminho perfeito. Então Jesus ele nos mostra isso, né? Não como eu quero, mas sim como tu queres. E lá em Marcos 14:36 ele vai repetir isso, né? Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Temos que lembrar dessa perspectiva do que é se submeter à vontade de Deus. O que é fazer aquilo que Deus quer no local, né? no momento, na circunstância em que você está. A gente às vezes tem a ideia de que a vontade de Deus é o plano, né? Então, Deus quer isso para a minha vida. Então, eu vou ficar doente, eu vou ficar mal, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ter brigas no meu casamento, na minha família, vou perder um filho, coisas muito pesadas. E a gente acha que Deus quer que a gente passe por isso e isso é a sua vontade. Mas não é, queridos. Deus quer que ao passar por isso, nós cumpramos a sua vontade. O que é que Deus quer quando um amigo me trai, por exemplo? Ou quando eu sou enganado por alguém? O que é que Deus quer com a minha vida com isso? Entenderam? Como eu devo agir? Como eu devo cumprir a sua vontade neste momento? A vontade de Deus também é que todos se salvem. A vontade de Deus é a salvação das pessoas. A gente tem orado pela salvação das pessoas, já que é a vontade de Deus?
Lá em 1 Timóteo 2,4 diz assim, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E João 6,40, Jesus diz: a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas nem todos aceitam o convite e nem todos creem nessa verdade. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. E a gente ora por isso. O que isso quer dizer para a nossa missão também como pessoas? Qual é o nosso envolvimento para que as pessoas conheçam a verdade? Quando a gente ora pela vontade de Deus, a gente está pedindo por isso. Deus, seja feita a tua vontade no céu como na terra. Tu salva as pessoas como as pessoas podem ser salvas aqui na terra também. E a vontade de Deus também é que as pessoas se santifiquem. Santificação não significa perfeição plena. Santificação significa viver diante de Deus. Entenderam a diferença? Muitas vezes a gente olha, aquela pessoa lá é uma santarrona, né? É uma pessoa que fica cuspindo nos outros, né? Fica arrotando, como diz o meu avô. Fica falando para os outros aquilo que é o certo, que é o bom, mas não faz. Então é uma santarrona. É uma expressão da minha família lá. E aí a gente entende que Deus quer que a gente seja santo, não porque a gente acerta tudo, porque a gente é perfeito, nunca se altera, nunca perde, né? Nunca decide errado, sempre faz tudo certinho. Não é isso. Deus quer que a gente seja santo porque a gente está vivendo diante dele, sabendo-se diante dele como isso afeta a minha vida. Essa é a dinâmica do cristão. Como viver diante de Deus faz com que eu renuncie à minha própria vontade e ao pecado e dizendo sim para aquilo que Ele quer para a minha vida. Isso é santificação. É eu entender, existe a minha vontade, existe a vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor que a minha vontade. Diante de Deus, o que eu decido? O que eu escolho para a minha vida? Às vezes a gente erra por ignorância, porque a gente não sabe o que Deus quer. Mas muitas vezes a gente erra por decisões próprias, porque eu não quero fazer aquilo que Deus quer. E eu quero encerrar também perguntando se a gente ora pela santificação da nossa vida, se a gente está disposto a renunciar das nossas próprias vontades para uma vida santa, que é uma vida diante de Deus, que busca a vontade de Deus, e em que área da sua vida você sente que a renúncia é mais difícil. Eu não tenho dificuldade nisso, nisso e nisso, mas nessa área da minha vida, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade para fofocar das vidas dos outros, né? Eu não consigo me aguentar, pastor. Eu preciso falar da vida dos outros. Eu sou uma pessoa muito gananciosa. Eu sei que eu quero sempre o melhor, o maior, o mais bonito, assim por diante. Eu sei que eu sou uma pessoa muito mesquinha, que eu não consigo dividir as minhas coisas, eu não consigo abrir mão daquilo que eu quero, aquilo que é meu, assim. Eu não quero o que é dos outros, mas o que é meu, né, pastor? Então deixa assim. Entendem? Qual é a área da sua vida? A gente tem aí a área financeira, a área emocional, a área sexual, a área do dinheiro, né, que eu já falei, a área espiritual. Às vezes você é uma pessoa que não está a fim de gastar tempo com isso, não quer ler, não quer orar, não quer, sabe, isso é muito chato, não é para mim, entenderam? Então a gente tem que se perguntar como a gente está vivendo isso. E eu quero encerrar então lendo duas frases da Corrie ten Boom. Corrie foi uma mulher que sobreviveu aos campos nazistas e ela diz assim: permita que a vontade do Senhor se torne a sua vontade. Seu caminho se torne o caminho por onde você trilha. E assim toda a insuficiência e incapacidade terrena serão trocados pela plenitude de sua graça. E ela encerra com uma oração: Pai, muitas vezes nós argumentamos contra a tua vontade, na esperança de evitar que passemos por dificuldades em nossa vida, ainda que elas realmente sejam para o nosso bem. Ensina-nos a aceitar a tua vontade. E encerro com essas duas frases da Corrie, que foi uma pessoa que passou por campos de concentração, que teve uma história com certeza de muita luta, de muita dificuldade, de muito sofrimento, mas enxerga em tudo a mão de Deus também a conduzindo a não se desesperar, a não desanimar,
a não desistir, mesmo em meio às lutas da nossa vida. Queridos, que esse estudo possa te ajudar e abençoe também as tuas decisões, as tuas vontades e que a vontade de Deus reine também na tua vida. Fiquem todos na paz de Cristo. Até o nosso próximo estudo. Um grande abraço a todos.